e 15. Carta de Paulo a Tito. Tito era um dirigente de congregação, né? Podemos dizer que Tito era um pastor ou um presbítero. Naquela época usava muito o presbítero, né? O ancião, o bispo, que faziam ali o mesmo papel, né? O bispo, o ancião, o presbítero tinha a incumbência de dirigir congregação, né? De ser ali um homem de confiança do pastor presidente. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15, que diz assim: a epígrafe da minha Bíblia diz: a graça da salvação há de se manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Verso 11 em diante: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, sentido geral, todos os homens e todas as mulheres, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Amém. Como assenta em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos hoje numa atualidade aonde muitos líderes, né, mestres, pastores, eles só pregam e ensinam que a salvação está em levantar a mão para Jesus, se batizar nas águas e ir para a igreja e tá bom. Isso é errôneo. Isso é errôneo. Não tem base bíblica para isso. Não tem. Te provo na Bíblia isso. Mateus 7, 21 em diante. O que Jesus vai dizer? Jesus não está falando para ímpio ali. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Agora ele vai dizer de pessoas que praticaram grandes obras. E naquele dia muitos virão e me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não profetizamos? Em teu nome não fizemos maravilhas? Você vê que não eram ímpios aí. Parcialmente eram ímpios. Parcialmente. Mas estavam dentro de uma congregação. Eles professavam que conheciam a Cristo. Eles professavam que eram cristãos. Mas Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vós malditos, que praticai a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Então nunca eram cristãos. Estavam dentro de igrejas, dentro de congregações, eram batizados nas águas. Poderia ser um presbítero, um evangelista, um pastor, um missionário, um diabo, ele vai, mas não estava na presença de Deus. Porque na presença de Deus nós somos transformados de glória em glória. Aleluia. Na presença de Deus nós somos lapidados. Na presença de Deus o nosso ser é moldado e transformado. O homem interior, ele é transformado. Ele tem o teu caráter transformado. Aleluia. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Tito, ele tinha uma missão de organizar a igreja de Creta e reprimir os falsos doutores. Se eu pegar o versículo 16, eu vou ver que ali nessa igreja de Creta tinha alguns que confessavam que conheciam a Deus. Ao versículo 16 de Tito 1: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra.
Lá no Mateus 7:21, que nós temos em diante: Senhor, Senhor, no teu nome não fizemos isso e aquilo, mas não tinham a fé salvífica. Eles tinham a fé para que no nome de Jesus praticassem grandes obras. Mas ninguém é salvo pelas grandes obras, e nem pelas pequenas obras, e nem pelas mínimas obras. Nós somos salvos por uma única e grande, maravilhosa obra de Cristo Jesus. Aleluia, a Deus! Ressuscitando, glória a Deus, pelos nossos pecados, e ressuscitando ao terceiro dia, para que aquele que crê nele venha ter a salvação e a vida eterna. Glória a Deus! Olha só o capítulo 2. Olha só o capítulo 2, o que o Espírito Santo, ele inspira o apóstolo Paulo para admoestar o seu, podemos dizer que Tito também era um filho na fé de Paulo. Timóteo era um filho na fé de Paulo também. Timóteo foi convertido com uma pregação de Paulo, e alguns estudiosos vão dizer também que Tito era um filho na fé do apóstolo Paulo. Olha só o que ele vai dizer. Verso 1 em diante de 2 do capítulo 2. Exortações aos velhos, que é os anciãos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Então o líder, o pregador, o ensinador, ele tem que ter o exemplo. Ele tem que ser o exemplo. Não adianta eu pregar uma coisa e não viver. Não adianta eu pregar uma coisa para as ovelhas praticarem se eu não praticar. Vai ser hipocrisia. Isso não vai ter influência boa. Isso não vai ter poder para a pessoa ver ali e sentir temor e tremor na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Olha só o verso em diante. Capítulo 2 de Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Que Paulo falou para Timóteo, capítulo 2, versículo 2, segunda carta: pregues a palavra. Então a tribuna para pregar a palavra. Pregues a palavra. Pregues a sã doutrina. Os velhos, que são os anciãos, olha só como é que deve se comportar os anciãos dentro de uma congregação. Olha só o versículo 2, começa a falar como deve se comportar os anciãos. Os velhos que sejam sóbrios, que sejam vigilantes, que sejam apercebidos, que sejam prudentes, que tenham prudência, porque só vai ser um ancião prudente, sóbrio, sábio, se na juventude ele lembrou do Criador. Se na juventude ele não lembrou do Criador e não buscou a face do Criador, nunca que na sua velhice ele vai ter sobriedade, prudência e sabedoria. Meu Deus. E o Salomão falou no capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 1, se eu não me engano, né? Lembre-se do seu Criador enquanto ainda você é jovem, no dia da sua mocidade, para que chegue, né, o dia mau, para que chegue a tua velhice, você não tem mais contentamento e fica ali, ó, esmorecido, desfalecido. Então na juventude tem que buscar a face do Senhor, porque na juventude que temos saúde, na juventude que temos vigor, para que quando entrarmos numa idade mais avançada, o jovem que orava 3 horas, será que ele com 80 anos vai conseguir dobrar o joelho e ficar 3 horas orando? É meio difícil, fica meio complicado. Mas se na juventude ele amava a Deus, buscava a Deus, pelo menos Deus vai dar graça para ele continuar a vida de oração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os velhos sejam sábios, prudentes, sóbrios, graves, sãos na fé, no amor e na paciência. Sãos na fé. O que Paulo vai falar para Timóteo, capítulo 4, versículo 1, primeira carta? Mas, expressamente, o Espírito diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. O líder, o dirigente, ele não pode se preocupar
Se está pregando a verdade, ensinando a verdade, o povo indo embora não pode se preocupar. Aí ele vê na esquina lá, um líder pregando a mentira, introduzindo heresias encobertamente, introduzindo mundanismo, liberalismo, libertinagem, modernismo, obras da carne, e lá está assim, ó, lotada, lá está assim, lotado. Mas não adianta nada encher uma congregação, mas sendo que a congregação não está na presença de Deus. Meu A congregação fica com poucos, mas com poucos que estão na presença de Deus, porque no aparecimento do grande Deus e do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento, só vai subir os que estão na presença do grande Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Sejam sãos na fé. Não fiquem inventando coisinha para chamar atenção, novidade, modernismo, coisinhas mundanas, porque a igreja não precisa imitar o mundo. Deus não mandou José imitar o Egito, pelo contrário, por intermédio de José ser obediente a Deus, ele influenciou o Egito, ele influenciou um homem ímpio reconhecer que em José tinha um Espírito de Deus. Aleluia, Deus. Havia o Espírito de Deus, mas sendo que ele era um homem que era ímpio. Aleluia. Mas ele reconheceu que em José havia um homem que tinha o Espírito de Deus. Glória a Deus. No seu modo, no seu agir, na sua conduta, sãos na fé. Não precisa ficar inventando coisinhas para trazer o povo. Não precisa compactuar com o mundo. Louvado seja o Senhor. É só sã doutrina. Aleluia, Deus. As mulheres idosas, olha o versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver. Sejam sérias. Lá na carta para Timóteo ele fala que as mulheres não sejam faloreiras, ou seja, faladoras, contenciosas, se metendo na vida alheia, aquilo que não convém, mas convém a sã doutrina, convém ser diferente, convém ser o exemplo no comportamento, na atitude, para que possamos ganhar não apenas com palavra, mas com o nosso viver, com a nossa conduta, com a nossa vida. Aleluia! Que através do nosso caráter transformado, de cristão verdadeiro, Deus fale no coração dos incrédulos, e às vezes precisamos nem abrir a boca. Aleluia! Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. As mulheres idosas semelhantemente sejam sóbrias no seu viver, como convém santas, não caluniadoras, nem dado ao vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. Essa é a missão das mulheres de Deus mais maduras no Evangelho, tem mais maturidade, tem mais experiência. Qual a missão delas? É ensinar as mais novas, com o seu viver, com o seu proceder, com a sua conduta, com o seu ir, a serem prudentes, né? Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeita a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens, para que sejam moderados. Vivemos tempos difíceis hoje, porque para ver um jovem cheio do Espírito Santo hoje está difícil. Está difícil, muito difícil. Olha o jovem cheio do Espírito Santo hoje. Roda para lá, roda para cá, roda a noite inteira na vestida. Amanhã está no Maracanã, gritando. Sabe, cheio do Espírito Santo aonde? Que Espírito Santo é esse? Isso é obra da carne. Vai no Maracanã, crente cheio do Espírito Santo, não vai esse negócio não. Sabe de quê? Lá no Maracanã tem as 18 obras da carne que Paulo fala em Gálatas 5, 22 e diante. Paulo fala do fruto do Espírito, que é o amor. E o fruto é um só, que é o amor. Mas tem as 8 virtudes, qualidades do amor, que é a paz, aí vai, a alegria, a longanimidade, aí vai. Mas Paulo também fala das obras da carne.
carne, obras da carne, idolatria, vanglória, ira, contenda, peleja, tudo isso. Os jovens hoje são assim. Eu sou do reteté, eu sou canela de fogo. Não fala aquilo que não está escrito na Bíblia, não. E sabe o que significa a palavra reteté? Reteté, em 1948, foi trago pelos africanos até Portugal, em invocação de vudus, demônios. Não tem escrito reteté na Bíblia. Me mostra na Bíblia escrito reteté em Gênesis, Apocalipse. Não tem escrito. Não existe. Eu sou do crente reteté. A Bíblia não te chama de reteté, te chama de santo. Meu Deus! Aleluia, Deus! 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Os jovens hoje, eles estão no embalo. Eles querem servir o mundo e a Deus. Não pode. Ou serve a Deus, serve o mundo. Ou é Senhor, ou deixa Deus ser o seu Senhor, ou o mundo vai ser o seu Senhor. Ou você vai ser escravo do mundo, que é regido pelo pecado, ou vai ser servo do Deus vivo. Aleluia. Deus Aleluia. santo. Graças a Deus. Aleluia. Olha só o que Paulo vai dizer para ele: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo mal que dizer de nós. Aleluia. Aleluia. Agora eu vou entrar nos versículos que nós lemos, aonde Paulo fala da manifestação da maravilhosa graça de Deus. Vou voltar a dizer aqui: isso não é evangelho. Achar que levantou a mão para Jesus, se batizou nas águas, está dentro de uma igreja, isso não é evangelho. Evangelho é muito mais do que isso. Evangelho tem mudança de vida, tem prioridade de vida. O que Jesus falou para aqueles pescadores lá, iniciando o ministério deles? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Um estava lá com seu pai, abandonou tudo, foi embora seguir Jesus. Outro estava lá consertando a rede, deixou a rede, o pai foi embora seguir Jesus. Ou seja, seguir a Jesus é mudança de prioridade, é mudar o seu comportamento, é mudar a sua meta. Aleluia, graças a Deus. Então Paulo fala da manifestação da graça de Deus. E Paulo vai dizer que a manifestação da graça de Deus traz salvação a todos os seres humanos. Glória a Deus. Porque na abundância do pecado no jardim do Éden, que Paulo vai dizer em Romanos 5:20, que aonde abundou o pecado superabundou a graça de Deus. Na abundância do pecado no Éden, quando Deus cria ali o ser humano puro, santo, salvo, justificado, regenerado, inculpável, mas quando ele peca, ele se transforma em ímpio, impuro, irregenerado, morto, condenado, culpado diante de Deus. Mas aí Cristo vai se entregar no tempo determinado por Deus Pai, na plenitude dos tempos, se cumprir na plenitude dos tempos, em Gálatas 4:4, vai se entregar um sacrifício a Deus por intermédio de nós. O sacrifício de Cristo não foi em benefício próprio dele, mas em benefício da humanidade, daquele que crê. Aí vem a maravilhosa graça, trazendo o quê? Santificação, justificação, regeneração e salvação. Agora aquele que se arrepende, depois de ser ímpio, ele vai receber a justificação, o perdão. Ele deixa de ser irregenerado e recebe a regeneração da santificação do novo nascimento. Aleluia, ele Deus! deixa de ser impuro e recebe a santificação pelo poder do Espírito Santo, que a santificação é processo, é todo dia. É todo dia que tem que santificar.